Vamos começar falando do seu momento atual, então? Que a gente tá ouvindo muito falar, né? Dessa peça em cartaz musical. Né? E estreou sexta passada? Sexta agora, Essa agora, sexta? Essa sexta. Meu Deus, como é que tá? Você acha que essas olheiras são o quê, meu amor? É porque essa adrenalina ensaios. de estreia é surreal, né? É uma loucura, cara. Fazer musical pra mim é muito novo, né? É o primeiro musical que eu faço. E assim, eu sempre quis... Eu acompanho muito o mundo musical, mas assim, sempre tive um cagaço mesmo de fazer. E aí eu comecei a receber uns convites e eu falei, cara, não sei ainda se estou preparado. Aí eu ia estrear há 10 anos atrás, não, 12 anos já. Eu ia estrear com a Cláudia Raia, minha grande amiga, né? Fazer o cabaré. E aí, 2 dias antes de começar os ensaios, eu fiquei doente. Foi quando eu tive o câncer. Então, e aí... Puxa, eu falei, cara, então, sei lá, não era pra ser... Era musical também. Era cabaré. musical, musicalzão. Então você tinha essa coisa como musical. Você tinha Eu como ator, eu tenho muita vontade de me experimentar em todas as frentes, assim, sabe? Até porque eu gosto muito de aprender. E aí eu acho que o ator tem que fazer tudo, assim, sabe? E agora o teatro musical é muito difícil, assim. É muito técnico, é uma galera muito boa que faz. Então, assim, realmente precisa de um culhão gigante para você bancar e falar assim, acho que posso fazer. Então eu fiquei meio que adiando, até que eu acho que tudo acontece na hora certa, né? Eu recebi esse convite, eu acho que esse papel é muito bom para eu me iniciar no musical, porque a minha personagem, né? Somos 3 drag queens, mas a minha... é uma drag das antigas, que ela não precisa ser uma virtuosa no canto e na dança. Porque antigamente as drags mais dublavam e dançavam assim, era muito mais de uma expressão corporal e caras e bocas. E hoje em dia, depois de RuPaul, as drags tomaram uma proporção, assim, a arte drag foi para um lugar assim tão gigante, assim, porque elas, além de fazer tudo que elas já faziam antes, que eram grandes artistas, mas hoje em dia elas têm noção de moda, elas fazem maquiagens incríveis, elas criam as suas roupas, elas são da comedy também, elas fazem muita comédia, é um mundo assim muito de artistas gigantes, né? Então, enfim, olha a responsabilidade que é eu aceitar, mas por um lado, o meu personagem, ele é mais focado na dramaturgia mesmo. Ele tem uma historinha bonitinha com o filho, que ele tem um filho, e ele não consegue ainda se assumir drag nem gay, porque ele tem um filho que ele nunca conseguiu assumir também por esses medos. E ele faz essa jornada bonita de reconhecimento dele, né? Enfim, mas aí eu falei, cara, acho que agora chegou a hora. E é um musical tão incrível, porque eu sou fã de todas as músicas, né? São todos os hits que a gente amou ouvir a vida inteira, né? E aí eu banquei, assim, com muita coragem. Falo coragem, mas assim, eu tive praticamente pânico no meio, assim. No meio do processo de ensaio? Eu fiquei muito intimidado, assim, de entrar nesse mundo onde todo mundo já é tão colocado, né? E todo mundo já tão preparado. E eu vim muito humildemente, assim, claro, eu já faço aulas de canto faz tempo e dança também. A dança já tem me atravessado, assim, eu sou muito curioso, faço muito workshop das coisas, mas é diferente de você dar esse mergulho, sabe? Puxa, e aí eu comecei a me preparar muito, mas mesmo assim me senti muito intimidado. E hoje em dia eu me sinto muito feliz de estar lá, assim, confortável, eu fui bem acolhido. É uma loucura fazer, assim... E eu me preparei tanto, né? Foi até engraçado, porque eu me preparei, comecei a fazer umas aulas antes. Eu falei, não, eu já quero começar a fazer aula de dança. Antes dos ensaios normais, assim. Antes, dos ensaios começarem, eu falei... E aí já chamei a coreógrafa, falei, já me passa umas coisinhas para aprender, alguns passos, sei lá, apesar de que a coreografia não estava pronta. Eu até postei esses dias um vídeo que meio que deu uma viralizada. Aquelas eram as minhas primeiras aulas, que eu estava pegando um monte de referência de um monte de coisa. Né? Até depois criou-se uma polêmica, eu estava fazendo Vogue, eu não estava fazendo arte Vogue, né? Que tem tudo que o pessoal do Ballroom faz maravilhosamente bem. Eu estava, na verdade, era um apanhado de várias referências, do jazz, do clássico. E aí eu quis mostrar, porque é tão louco o processo, né? Eu gosto de mostrar, às vezes, o que tem por trás, porque as pessoas não imaginam o tanto que você ralou para estar lá, né? As pessoas amam criticar, mas nunca sabem também direito tanto que foi de suor e lágrimas o seu processo, né? Mas é isso, aí eu aprendi um monte de coisa, aí chegou na hora de fazer o meu número de drag, na hora de ensaiar, o diretor falou, não quero que você dance nada disso, porque a minha drag, como ela é das antigas, ela não tem o Diego, que faz essa drag jovem, que é
a do RuPaul, né? Aham. E a minha, coitadinha, ela termina o número vaiada. E aí eu tava dançando, querendo pôr pra fora Super tudo que eu bem. aprendi. Não sei se super bem, mas eu aprendi um monte de coisa. E ele falou, não, é o contrário. Eu quero que você Caraca. seja assim, quase não consiga fazer a dancinha, assim. Fica muito só na expressão do rosto e tal. Então é um pouco isso, assim. Caraca, mas acho que você como artista é muito mais fácil você ter muito mais pra entregar e aí o diretor vai dar uma, né, do enxugadinha. que... De qualquer forma, me exige muito, porque assim, tem vários números musicais, né? E eu participo de quase todos, assim, junto com a galera. Então, de uma certa forma, o corpo tem que estar muito a seu serviço ali, para tudo, né? Mas o número da minha drag mesmo, ele é mais ou menos, não é Mas é a grande história. É a história. Não é porque você ali, é a sua personagem, né? Mas é legal também, porque a minha drag, ela é the comedy. Ele quis diferenciar, né? São 3 drags, cada um é de um jeito. E a minha vai para esse lado da comédia, que é muito mais fazer caras, meio ridículo, assim, do que uma virtuosa na dança. Do Né? Eu acho glam, legal, assim, né? E a gente tem que seguir o que o personagem é. E é bonito, assim, porque são 3 personagens bem diferentes, assim, que acabam fazendo uma jornada linda. Do começo até o final da peça, as 3 passam por tanta coisa e juntas. É muito bonita essa peça. Você falou que você achou que era a hora, né, de aceitar. O que te fez aceitar? O que foi tocou toda em você? o que tocou diferente aí, assim, foi toda essa preparação que você já vinha fazendo e agora você se sentiu realmente pronto? Ou Eu acho tem que algum assim, outro motivo? acho que a música no geral estava me atravessando já depois da pandemia. Eu fiquei na pandemia ouvindo muita música, aí eu fazia umas aulas online, fazia aula com amigos meus bailarinos que me chamavam para fazer, muito na cara de pau, né? Às vezes eu ia uma galera do balé e eu ia lá fazer aula junto, porque ele falava, a gente gosta de ter alguns atores aqui também. E aí eu comecei meio que já a adentrar um pouquinho nesse mundo. Isso mexeu comigo de uma certa forma. Por outro, assim, depois da pandemia me deu muita vontade de me experimentar em coisas novas e parar de fazer novela. Uma coisa que, sim, que eu fiz durante 20 anos e depois eu falei, cara, eu acho que já deu pra mim. Eu quero me experimentar em coisas novas, sabe? Aí começou também a aparecer o streaming, né? Aí pintou o Bom Dia Verônica, que eu amei fazer. E aí me deu vontade de fazer coisas mais curtas também, para aproveitar mais a vida, sabe? Tipo, o Bom Dia Verônica eu gravei em 2 meses. E é tão incrível. E 2 meses também, a novela fica um ano, ralando. Segunda a sábado. Assim, muito. Você não tem vida pessoal. E aí, sei lá, honestamente, eu tô numa fase assim que eu quero muito trabalhar nas coisas que eu tô apaixonado. Mas se eu não tiver tão apaixonado, eu prefiro não aceitar o trabalho e curtir a vida, sabe? E ter um tempo para abrir minha cabeça para as coisas, viver a vida, né? Mas eu acho muito justo, você já trabalhou tanto, né? Muitos anos. Agora, que bom que você pode se dar o direito, ao luxo de escolher. Isso também foi uma chavinha que eu virei depois de quase ter enfrentado a morte, né? Quase estava ali na beira do precipício. Depois que eu me recuperei, a minha saúde, foi muito importante para mim, assim, criar tempo, criar pausas para eu não passar batido pela vida, sabe? A sensação, assim, de que é uma vida muito corrida, e que eu, às vezes, não olhava para as coisas com calma. E aí, hoje em dia, é isso. Às vezes, eu quero só acordar, tomar um cafezinho da manhã com calma, encontrar os amigos, dar uma viajada. Curtir, né, a vida. Porque às vezes a gente vive, mas a gente não vive, não passa curte. tudo muito batido, né? Eu vi uma entrevista que você falou que quando o diagnóstico te fez enxergar uma outra vida e que você mudou o jeito de entender, não, então agora eu vou entender o porquê disso, né? Do motivo. Acho que tudo bem, a gente fala, tudo tem um porquê, mas a gente nunca quer que aconteça com a gente, óbvio. Uhum. E quando você... Conta um pouco, assim, dessa fase, que já faz um tempo, mais de 10 anos, né? Graças a Deus. Já foi, eu me curei em 2012. 2012. Né? Já faz 2 anos. Como é que tava essa fase na sua vida, que você falou que tava para estrear o musical, né? Para começar a fazer o musical. Como é que foi isso na sua vida pessoal, na carreira, então, eu trabalhava turbilhão. Que nem um maluco, né, de domingo a domingo, porque eu sempre emendei uma coisa na outra e fazia, às vezes, várias coisas ao mesmo tempo. Quantas vezes eu estava fazendo novela e gravava durante a madrugada inteira uma coisa extra, assim, ou um comercial, ou, sei lá, um curta-metragem. E eu adorava, acho que também no comecinho eu queria muito me experimentar ali. Quanto mais trabalho tinha, mais eu também me punha à prova, aprendia. Eu fui aprendendo muito na prática, né? Eu não vim de uma escola de artes cênicas. Então, tudo era uma experiência muito válida. E eu era jovem, né? Quando é jovem, a gente tem uma energia e quer, né?
Mas depois dos meus 40 anos, assim, e principalmente que foi quando eu tive o câncer, foi na virada dos meus 40 anos, cara, eu comecei a sentir necessidade de fazer umas pausas pela primeira vez na minha vida, assim. E aí eu já estava sentindo isso, e aí quando veio a doença, eu tive que forçadamente parar tudo, parei tudo, né? Não dava para trabalhar, não dava para dar beijo na boca, não dava para nada mais, né? Assim, foi focar agora em recuperar minha saúde. E foi uma experiência linda, na verdade, porque eu sabia que eu ia aprender muita coisa, assim. Eu lembro que eu sempre medito, né? Eu sempre falava, o que eu tenho para aprender? Porque eu sei que eu estou passando por isso porque tem uma razão linda para isso. Eu sempre vi um lado muito bonito, como eu acho que tem, porque a gente tem mania de ver só a ponta do iceberg, né? E julgar, mas tem tudo uma coisa por trás. A gente não entende os mistérios da vida, né? A gente não entende. E aí é um julgamento, às vezes a gente fala, estou passando por uma fase ruim. Mas quem falou que é ruim mesmo? Porque no final das contas, por exemplo, se eu olhar hoje, foi uma coisa muito boa eu ter passado por aquilo, porque eu ganhei muita coisa de aprendizado. Então, claro que é um perrengue, claro que é um desconforto gigante, claro que é um medo gigante, mas assim, é isso é a ponta do iceberg. Mas né, o resto, assim, tem todo um mundo por trás, assim, que a gente tem que, às vezes, agradecer de ter a oportunidade de poder aprender com aquilo, né? Uhum. Eu acho que nessa fase agora que eu estou fazendo um musical também, foi bem difícil para mim. Eu acho que eu enfrentei, assim como em Laços de Família também, quando eu estrei, eu senti que agora o musical, eu estava repetindo uma fase, assim, que é eu estrear sem experiência, num meio onde todo mundo é gigante já. E aquilo mexe demais com a sua insegurança, com o seu medo, pressão, com as suas limitações. E aí, o ano que eu fiz Laços de Família talvez foi o ano mais difícil da minha vida, assim, que eu tive que lidar com, nossa, todos os meus medos mesmo, assim. Eu tive que ter coragem para bancar uma coisa que é muito louca, né? É muita responsabilidade, tá encarando. Também com a mídia, né? Todo mundo em cima. E todo mundo, assim, quando a gente fala do meu trabalho, a gente está falando de uma exposição gigante para todo mundo apontar o dedo para você. E isso dá um medo na gente, né? Naquela época não tinha ainda as redes sociais para você pelo menos conseguir se defender. Não você tinha dependia nada. de outras mídias. Mas eu não sei qual que é pior, porque hoje em dia a mídia social também, amor, ela te mas põe pelo lá em cima, menos te derruba muito rápido. Mas eu acho que você tem o seu, pelo menos a sua, pra falar. Porque exatamente. Naquela época não tinha como você falar, olha só, eu vou falar isso. Se a revista ou o site, enfim, não quisesse colocar, eles não colocavam. É verdade. Né? Mas enfim, de qualquer forma, eu acho que eu passei também agora um processo, para mim foi bem intenso, de rever, assim, também. É isso, né? De entender também muito o seu valor. Porque, assim, quando a gente é colocado tão em prova, assim, tem muita gente para falar, você não é bom. Isso é o que mais tem. E eu estrei, por exemplo, antes de estrear, eu já fui completamente bombardeado, né? Eu já fui gongado, assim, de cara, quando anunciaram que eu ia fazer musical. Então, já tem uma galera muito me criticando antes de ver meu trabalho. E aí é muito estranho. Você não acha que é muito mais pelo preconceito do personagem? É super preconceito. Não, é por tudo, amor. É preconceito no geral, né? Eu fui gongado, primeiro, pelos homofóbicos, que muita gente no Brasil é homofóbico, né? E assim, como assim? O galanzinho agora fazer um gay, nossa, eu preferia você. Bom, enfim, eu fiz um post, inclusive, um dia do dia da luta contra o LGBT. Cara, naquele post que eu fiz falando da luta, eu fui muito atacado, porque eu fiz, mostrei uma foto, eu me preparando para ser drag. Sim. Cara, a gente tem que lembrar que é um país muito preconceituoso, né? E assim, eu fazendo um personagem drag, as pessoas meio que confundindo com a minha vida e me criticando assim. Eu preferia 1000 vezes quando você não dava pinta, quando você era galã. Assim, as pessoas não conseguem enxergar o seu trabalho artístico. O nível de preconceito é tão bizarro, né? Bom, e eles comprando um personagem com o outro, né? De anos atrás. Não, Eles esquecem o que é você. Exatamente. E aí fica. É como se você tivesse que ser sempre aquela imagem do príncipezinho, galã. E eu, como artista, eu não quero isso pra mim. Eu não ligo pra ser o galã, mas eu só não quero ficar preso. Eu nunca quis ficar rotulado com isso. Mas, enfim. Aí então, tinha os homofóbicos que não se conformavam de eu estar fazendo essa coisa. Tinha uma galera da turma do musical que falava assim: como assim você está roubando o nosso trabalho? E tinha uma galera da LGBT que também me criticavam muito, porque sempre falaram que você nunca lutou pela causa. Isso é uma puta de uma injustiça, porque eu, inclusive, já falei que eu sou uma das letrinhas. Eu já me assumi pansexual e eu não quero nem mais ficar falando disso, porque já tá chato de falar disso. Acho que ninguém aguenta mais. Mas assim, tem uma galera dentro da comunidade LGBT que não acolhe, né, também. Isso é uma coisa que eu tenho falado.
a comunidade quer acolhimento, quer respeito, e tem uma parcela dela que dentro delas, elas não acolhem, não respeitam. E aí eu me senti também bastante agredido até, sabe? Então, assim, eu fui estrear assim, com uma torcida contra gigante. Nossa. Então, assim, se eu realmente não tivesse o meu foco, porque o meu foco sempre é, hoje em dia, assim, eu não estou muito preocupado com o que as pessoas vão pensar de mim. Depois dos meus 50 anos, acho que isso foi uma grande conquista minha. Eu quero saber quem eu sou. Eu quero seguir de verdade o que eu quero fazer na vida. Eu não quero negociar nada. Não quero agradar ninguém, não quero suprir expectativa de ninguém. Isso é fato. Eu acho que isso é uma conquista da maturidade. Espero que todo mundo chegue lá, porque é muito estressante você ter que corresponder. É muito estressante você ter que ser perfeito, ter que agradar todo mundo. Deus que me livre. Não, Não e quero. aonde está escrito que a gente tem que ser? É. É muito Exatamente. doido, né? Aonde está Não, escrito que a muito. gente não vai errar? E teve algum momento, assim, que você pensou em desistir ou isso tava fora de cogitação? Cara, eu não pensei em desistir, mas assim, o desconforto é tão gigante de você lidar com seus medos que tem um lado seu que quer sair correndo. Fato. Se esconder, né? Aí eu desenvolvi até uma doença autoimune muito louca, né, durante os Caramba. ensaios, que foi me paralisando as mãos, as pernas, enfim. Eu tive uma coisa que chama Guillain-Barré, que é uma doença autoimune, que o seu próprio sistema imunológico ataca os seus nervos e vai te paralisando. Então, enfim, hoje em dia estar num palco também Foi é agora, um milagre. agora? Foi agora. como Agora, você no descobriu meio que dos meus era? ensaios, porque eu comecei a formigar tudo e eu falei, cara, acho que é psicológico, acho que é o meu nervosismo, sabe, meu pânico. Comecei a achar que é isso, mas eu nunca tive pânico. Achei que era isso até um dia que eu não consegui mais levantar da cama. Meu Deus. Eu já no ensaio eu já estava caindo, assim, sem equilíbrio. Eu falei, gente, mas que louco. Aí um dia eu levantei mais na cama, aí fui pro hospital, fui pro neuro, e ele falou, não, vamos fazer os exames. E aí já me internou e já comecei o tratamento, porque eu falei, cara, eu preciso ficar pronto amanhã. Ele falou, não, você não vai ficar pronto amanhã. Depois que você sarar disso, o corpo vai ter que aprender a andar de novo, tipo criança. Então você teve que fazer uma pausa. Eu fiz uma pausa minúscula, e aí continuei indo no ensaio só assistindo. Tinha meu stand-in, e aí fui tentando recuperar muita fisioterapia 3 vezes ao dia. E hoje em dia eu estou dançando um salto 15 no palco. Para mim é uma vitória e uma superação, né? Então tudo que eu estou falando assim, quando eu falei de laço de família e agora que eu estou vivendo, são períodos muito intensos assim que eu considero de muita superação, como também da época da minha doença. E são os períodos de maior crescimento que a gente tem. Mas são os períodos de maior perrengue, assim, é um desconforto, né? Mas eu queria só para dizer isso, que para a gente crescer, infelizmente, geralmente a gente tem que passar por um desconforto, né? Olhar para as nossas questões mais profundas, os nossos medos mais profundos, porque senão a gente não avança, né? Então, hoje em dia eu estou no palco, provavelmente vai um monte de gente lá me criticar, falando que talvez eu não tenha a técnica que os outros tenham, e eles têm razão. Mas eu estou oferecendo o meu melhor. Eu estou ali dando o melhor, querendo muito honrar essa arte drag. Espero que ninguém fique chateado, porque inclusive isso é outra coisa. Tem que ser uma drag, tem que fazer isso, está roubando o trabalho também das drags. Isso eu vi. Tudo isso. Então, assim, tinha toda essa turma. Eu espero que todo mundo não se sinta que eu realmente esteja roubando o trabalho de ninguém, porque eu quero exaltar também. A minha ideia sempre foi assim, cara, chamar atenção para essa arte drag, que eu respeito pra caramba. E eu quero estar lá honrando. Então eu tô lá todo dia, primeiro assim, num sentimento de gratidão gigante por ter conseguido estar naquele palco. E dando o meu melhor, assim, e querendo me divertir, né, acima de tudo. E é isso. Talvez a perfeição não consiga atingir, né? Eu vou dando o meu melhor, mas É assim que aprende, né? Gente, eu acho que quem vê de fora jamais imagina que você, no auge dos seus 50 anos, um ator, um artista completo, fantástico, que você ainda Obrigado. tenha que lidar com tudo muito. isso pra se arriscar em outro ambiente. É muito doido. Nossa senhora. E quem vê de fora não imagina. Não imagina. Ninguém imagina mesmo. É muito difícil. É muito difícil mesmo. No que você se apoia pra conseguir lidar com essas críticas, com essas pessoas querendo... Cara, é um pouco isso, né? Eu foco no meu trabalho. Até porque, assim, se você não focar... É tanto trabalho que você tem que fazer, gente. Fazer um musical é uma das coisas mais loucas, assim. É tanto trabalho e você não tem tempo. Não é que você tem tempo para ficar aprendendo. Você não tem... Você aprende a coreografia, não é que todo dia a professora está lá para te corrigir. Você não tem tempo. Ela te ensinou, você se vira no sentido, assim, não dá para ficar passando, porque você tem que aprender mais 60 mil coisas. O que vem Então, primeiro no musical? Eu tenho essa curiosidade. Nesse caso foi o canto primeiro.
E é isso, você aprende, mas depois não é que você tem o diretor agora musical é lá o para ficar canto. 5 horas com você. Você tem É o- 1 hora na semana para ele ficar com você, para ele te corrigir. Isso. E o resto você vai pegando, passando as coisas. Enfim, é muito louco. É o canto e depois o canto dançando. Foi a dança, junto com o texto também. É tudo meio que junto, na verdade. Gente. Assim. No caso, a gente começou a primeira semana com canto, mas assim, aí no terceiro dia já começa a entrar tudo. E aí você vai concatenando tudo, e tem uma hora que o nosso cérebro tem que juntar tudo, mas é muito difícil no começo você juntar. Então, assim, quando você está dançando, claro que você não está conseguindo pensar muito na interpretação. Você está focado nos passos, na contagem. Enfim, o nosso cérebro tem uma hora que o Tico e o Teco não estão conversando. Mas é normal que daqui a pouco lá na frente eles se juntam. acostuma, Não pode entrar em pânico. Mas então, eu foco muito isso no meu trabalho. Até porque senão você não levanta da cama. Se você for ficar pensando nas dificuldades ou nas críticas, você não levanta da cama. E é tanto trabalho que realmente se você não focar, você não faz. Graças a Deus, eu vou. E eu sou muito disciplinado, eu vou. Mas terapia também, né? Voltei a fazer terapia. Eu tinha parado um pouquinho, voltei a fazer. Tinha parado. Eu tinha parado. Assim, eu sempre fiz bastante, aí tinha uma hora eu me dou umas altas. Aí eu voltei. Eu achei super necessário dar uma organizada. Você voltou agora, assim. então, por conta Voltei agora. do musical. É. Eu queria te perguntar, o que você enxerga da sua personagem com o Reinaldo? O que tem, assim, de... Em comum? Em comum, exato. Olha, tem até que bastante paralelo, assim. A primeira coisa que me vem, assim, o personagem, ele não consegue relaxar na vida, porque ele tem uma questão, né? Ele tem um filho, e ele tem uma arte drag, e ele é gay, e ele não consegue lidar com isso, porque ele tem esse fantasma que o filho não vai aceitar, que o filho não vai entender, e ele passa uma vida inteira em conflito com isso. E ele faz essa jornada durante a peça até, sem querer dar spoiler, mas o filho fala, oi, tá tudo certo. Né? Que é lindo. E aí, então, ele relaxa. Eu tive durante muito tempo na minha vida, eu fui muito perseguido, assim. As pessoas queriam saber da minha sexualidade, inventaram 1000 histórias, queriam me tirar do armário de qualquer jeito. Eu fui casado e tive um casamento lindo. E aí as pessoas queriam muito anular, até hoje elas preferem achar que aquilo é de mentira, que para mim tá tudo certo, não quero convencer ninguém de nada, mas eu sei da minha história, eu sei do que eu vivi. É o que importa. E aí, claro, eu sempre, depois de um tempo, eu consegui olhar para minha sexualidade mais fluida. Né? Eu realmente me considero fluido, no sentido que a minha orientação sexual pode mudar a qualquer momento. Porque, resumindo, o que é ser pan, por isso que se é que tem que se definir, eu me interesso por pessoas, ponto final, literalmente. E aí, se é cis, se é trans, se é binário, não binário, todas essas letrinhas, nomenclaturas, não interessa para mim. O que me atrai é o ser humano quando tem coisas que para mim... Quando bate. Quando bate, exatamente. E aí isso não pode anular. Então, assim, quando as pessoas querem que... você é gay. Isso é uma violência, na verdade, você querer tirar as pessoas do armário, sendo que eu já saí do armário. Eu não sei que as pessoas ficam falando... Que armário que elas querem que eu saia, gente? Se eu falei que eu sou pano, já não saio do armário? Mas é e muito outra, doido isso. E as pessoas não reconhecem... Para que tem todas as letrinhas LGBTQI+? Porque existe uma variedade de gamas de orientação sexual, ou de jeitos de ser. E aí você não pode fixar numa gaveta, gente. Pelo amor de Deus, entendam isso. Parem de querer tirar todo mundo do armário. As pessoas têm o tempo delas, têm as dores dela, tem a geração que ela viveu, assim. Eu gostaria de lembrar, assim, que para essa geração é mais fácil falar sobre isso, mas porque teve uma geração que penou pra caramba. A minha geração, as de trás, era muito difícil ter essa liberdade para falar sobre isso. Então... a gente tem que respeitar o tempo de todo mundo, porque cada um sabe das suas dores. E eu mesmo pude olhar para minha sexualidade ao longo da vida. Foi assim, vindo aos poucos. Então eu não tinha maturidade para falar, porque eu também não tinha olhado tanto. Uhum. Então, assim, é isso. A gente tem que só ir vivendo o que a gente tem que viver e descobrindo pra gente. Não é para ninguém. E você não tem que falar para ninguém. Você fala se você quiser. É muito doido, porque as pessoas ainda, em pleno 2024, ainda tentam te colocar numa caixa. Tem uma palavra para isso. Cafona. É muito cafona. Você ficar cuidando da sexualidade alheia. Pelo amor de Deus, gente. Falta de louça pra lavar. Nossa, Gostei, é cafona. Muito chato, muito chato. Pra você deve ser um saco. Assim, toda hora alguém querer inventar, ou querer invalidar, ou querer falar qualquer coisa que só diz respeito, no final de tudo, a você, né? E eu já nem ligo mais, pra falar a verdade. Durante muito tempo foi sim. Então, como foi a época que você era casado, que as pessoas falavam muito? Eu lembro, assim, acho que foi o quê? 2000 e pouco, né?
eu lembro muito, isso é muito recente, né? Muito Cara, fresco na minha memória, do quanto as pessoas falavam, do quanto isso era pauta em todos os lugares. As pessoas davam como certo que aquilo era uma mentira. Eu, na verdade, quando eu era casado, eu não tinha menor questão com isso. Assim, não me incomodava, porque eu estava tão dentro do meu casamento. O meu casamento, acho que foi um dos casamentos mais legais que eu vi. De todo mundo que eu vejo, meu casamento era muito legal. A gente estava junto porque a gente queria mesmo. Não tinha, assim, tinha uma diferença de 24 anos. Assim, teoricamente, tinha tudo para não dar certo, no sentido assim, momentos loucos de vida, assim, né? Ela já tinha passado por tudo que eu ainda não passei, então podia dar um... E a gente tinha esse acordo implícito que era, vamos ficar junto enquanto tá legal. E durou quase 9 anos, porque era muito legal. E era só por isso. E a gente, então, assim, a fofocaiada que tinha não chegava na gente, assim, a gente sabia, a gente ria, na verdade, porque era tão absurdo o que falavam, que tudo bem. Passou a me incomodar muito depois, quando eu fiquei solteiro, e aí sim, eu quis ir pro mundo e aí talvez explorar melhor tudo que eu não tinha vivido. Eu nunca tinha vivido uma adolescência maluca, no sentido assim de testar coisas. Eu fui sempre muito focado e muito sério e muito namorador. Assim, eu meio que casei ao longo até os meus 30 e tantos anos. Então eu fui viver a minha adolescência depois dos 34 anos, quando me separei. Aí eu fui ver aquela coisa mais solta. E aí foi ali que eu fui tendo as minhas experiências e entendendo melhor sobre um monte de coisa, inclusive da minha sexualidade. Então foi nessa fase que me incomodava mais, porque eu queria viver uma liberdade e as pessoas inventavam mil histórias. E sempre as histórias que saíam na mídia eram histórias que eu não estava vivendo, até hoje. Porque tudo que eu vivi era tão particular que era lá dentro da minha casa. O que estava na rua, amor, e que todo mundo inventava mil coisas, porque viram, estava com alguém na praia. Aí saiu uma foto minha com uma legenda, possível casozinho, ou já inventava uma história como certa, que você estava tendo um puta trailer com a pessoa, e era zero. Muitas vezes eu nem conhecia as pessoas que eles estavam falando. Teve muita gente, casos assim, histórias que andaram, eu falei, gente, mas eu nem sei quem é essa pessoa. E a história andava. Não é que era só uma notinha. Né? Mas então, e era uma fase que você não tinha a sua rede social para se defender. Exatamente. Né? E aí, como é que você lidava com isso? Eu ficava angustiado. Tinha tipo, gente, eu quero me explicar, ou você... Eu não queria me explicar por quê? Porque se eu fosse me explicar toda hora que falasse uma coisa, eu ia fazer só isso da minha vida. E eu acho também Tem razão. um desconforto toda hora você ter que ir a público falar, eu não fiz isso. Oi, gente, que mundo a gente está vivendo? Que quanto mais a gente fala, mais aparece coisa também, né? Exatamente. E assim, primeiro também que não devo satisfação a ninguém. Então assim, era um princípio meu, eu não falo nada. Nem que sim, nem que não. Deixa a história andar. Até porque... Mas assim, me criava uma angústia. Porque eram histórias que eu não estava vivendo. E porque assim, eventualmente... Eu sempre falava, essa história eu não estou vivendo. Mas as outras, eu estou vivendo. Eu estou vivendo um monte de coisa. Só que não é exatamente essa que vocês estão contando. E assim, mas eu quero viver as minhas histórias. Eu sou livre para viver o que eu quiser. E desimpedido, estou solteiro. Mas me dava essa angústia de a qualquer momento as pessoas ficarem falando muito. Eu lembro que eu vi a entrevista do Pigossi, quando ele falou, me tocou muito, porque ele falou que ele contou que ele tinha até pânico disso, de também depois levar no trabalho, e como você está fazendo o papel do galã, isso poder reverberar, no sentido de que alguém falar, não, então não dá. Assim, eu não tive exatamente esse pânico. Até porque, sei lá, minha vida sempre era tão privada que eu sempre fui muito discreto. E aí eu falei, cara, eu tinha muito isso dentro de mim, que não interessa nada para ninguém. E aí, mas eu tinha essa angústia, eu lembro, das fofocas que saíam, assim. Era uma coisa assim, é tão louco você ver uma história sendo contada que não é exatamente a que você está vivendo. Mas isso também é quando a gente é muito jovem, né? Porque pergunta se eu tenho isso agora. Zero. Pode falar o que... Amor, pode falar o que for, e eu acho até graça que vocês pensem que eu estou fazendo uma... Sou capaz de fazer essas loucuras todas. Não sei se estou fazendo, não, mas sou capaz. Eu gosto. Saibam que eu posso tocar o terror. Posso. A gente recebeu o Christian aqui, que é do RBD, né? Do Rebelde. E ele conta isso, porque hoje criam várias fics, assim, né? De, porque brigaram, não sei o quê, não sei o quê. Eles falaram, gente, o que a gente realmente está vivendo, ninguém sabe. Vocês estão inventando coisas que é, tipo... absurdos, mas o que a gente está vivendo, ninguém sabe, nunca gente. Adivinhou e nem vai adivinhar. É isso, né? Esse mundo de rede social e de internet é um mundo tão, assim, de ilusão, né? Assim, é tão de... É uma história contada a partir de uma imagem que você quer criar.
E assim, criam-se coisas que às vezes é totalmente fora da realidade. A gente sabe disso, né? Então é fato, ninguém sabe exatamente o que você vive. Só entende isso quando acontece com a gente, né? Porque quem inventa, vai inventando. Queria ver se fosse ao contrário, inventasse a história das pessoas. O que elas iam fazer? Não tem estrutura, amor. Não tem. As pessoas não têm estrutura emocional para aguentar. Vide essa era que a gente está vivendo, né, de internet, principalmente os jovens, que tudo é com base no likezinho que você gostou, ou no cancelamento. As pessoas não têm a menor estrutura. Uma pessoa que vem falar mal de você, a pessoa pira, porque não tem estrutura para aguentar uma crítica. E essa crítica vem de uma pessoa que você nem conhece, que você não sabe nem o que se passa na cabeça dela, quais as questões dela, porque muitas vezes a internet diz muito mais quem fala. O que ela está falando diz muito mais respeito a ela do que sobre o que ela está falando. Tem muito mais a ver com a raiva dela, com a inveja dela, do que sobre o assunto que ela está falando. Não, e a pessoa vai lá, te faz uma crítica e a vida dela continua normal? Exatamente. Então, e você fica lá com aquela crítica ali na mesa, pega ou não pega, né? Eu consumo rede social com muito distanciamento mesmo. Assim. Você não posta muito da sua vida. Não, eu até posto, assim, no limite que eu quero, mas assim, eu digo assim, que eu consumo também, assim, eu leio. Eu gosto de me comunicar pela rede social, principalmente pelo Instagram. Eu geralmente dou uma passadona de olho assim no que as pessoas escrevem. Claro, eu não respondo tudo porque não dá, é muita gente. Mas eu gosto de olhar. Mas então eu olho com parcimônia, eu olho com bastante distanciamento, porque senão você pira. Se você for embarcar no que todo mundo está dizendo, tanto bom quanto ruim, amor, é só uma visão de uma pessoa que você nem sabe de onde veio, né? Com as questões dela. Então, assim, não dá, assim. Muitas vezes tem gente que bate boca ali e fica indignado porque tem coisa que dá vontade de você rebater, porque é tão injusto que as pessoas falam às vezes, e é tanto haters que tem, né? É tanto ódio que é disseminado. Eu sinceramente não entendo alguém entrar na página de alguém para atacar a outra. Mas falar, isso você só tá acontece gorda, na você tá internet, velho. pessoalmente ninguém fala Exatamente, coragem. é um território de covardes. Exato. E aí eu acho que isso diz muito sobre a pessoa que está fazendo isso. Para mim, assim, quem entra na página do outro para atacar, e assim, às vezes é do nada. Nossa, como você tá velho. Nossa, quem é você que tá perdendo o seu tempo para ir na página da outra pessoa, que você não foi chamado aí, para ofender ela? Isso diz muito sobre você, meu amor. Em que ponto você tá da sua evolução nessa caralha de planeta que a gente tá vivendo? Mas você não tá disposto a fazer novela de novo? Não. Não. Agora é só coisas mais curtas. Não tenho mais vontade. Engraçado. Eu considero assim que foi um ciclo que se fechou. Não digo nunca vou fazer. Porque às vezes, de repente, né? Não, tudo pode, de repente. A gente muda tudo, né? Assim, a gente está em constante, né? Eu acho que nada é estático, tudo é dinâmico na vida. A gente vai mudando, a gente vai sentindo diferente de hoje, amanhã é outro dia. Pode ser, mas assim, a princípio, o esquema todo não me interessa muito mais. Até assim, a própria narrativa da novela, não sei se me interessa muito mais, assim. Por ser aberta? Não, por ser essas coisas muito do melodrama coxinha. demais. Não, assim, nada contra também. Mas é só porque eu quero realmente experimentar outras coisas. Não estou falando mal, de jeito nenhum. Até porque eu, fiz coisas que eu amei fazer. Eu sou muito grato. Mas porque as histórias das novelas são um pouco parecidas, né? Eu acho que... Assim, o que pega pra mim, assim, hoje em dia, que eu fico vendo, né? Cada vez menos pessoas se interessam por novela. A gente é um país que, culturalmente, a novela era o que a gente tinha de melhor. Sempre foi. E a gente faz novela muito bem. E eu entendo. Parava o Brasil, porque só tinha novela. O que acontece? Hoje em dia, com as séries, com o streaming, a gente meio que está se acostumando com coisas contadas de uma forma mais rápida e sem tanta enrolação. Assim, mais direta e sem tanto também... sem tanto melodrama. O que é o melodrama? É muito explícito tudo o melodrama, né? É tudo assim, tudo muito evidente. E aí quando você tem outro trabalho com outra narrativa, talvez você possa contar de uma outra forma mais sutil e mais rápido. Então assim, quando às vezes eu fico vendo uma novela que tem que ser arrastada... Imagina você criar uma história durante 8 meses... Como você tem que enrolar. Nossa, então eu fico vendo, às vezes, uma cena que dura 5 minutos. Sei lá, o cara conversando com uma árvore. 5 minutos. Porra, você podia resumir isso aí, entendeu? Mas eu entendo, tem que ficar 5 minutos porque tem que render o capítulo. Tem que ser Mas longo, eu não sou né? mais obrigado a ficar... Eu gosto de coisa rápida, assim, no sentido assim... Eu acho que o mundo hoje tá assim. Eu acho que é mais isso. É só por isso. Mas
A gente continua fazendo novela muito boa, a gente tem ótimos escritores, eu não estou falando mal. Inclusive, eu tenho amigos incríveis que escrevem novela e amigos que fazem novela continuam fazendo. É um momento meu mesmo de me experimentar em outras coisas. O que mais você quer? Você ainda tem o sonho de fazer? Não sei, assim, não tem nada específico, sabe? Dirigir algo, escrever alguma peça? Dirigir, eu ainda não tá me dando esse tesão ainda. Eu acho que eventualmente talvez eu queira. O que eu já tenho muita vontade é de produzir coisas, pegar conteúdos que eu quero contar e ajudar a desenvolver. E aí eu gosto de participar, por exemplo, da parte do roteiro. Eu tenho, modesta parte, eu acho que eu tenho um entendimento legal, assim, não para escrever, eu não quero escrever, eu quero estar na sala de roteiro para ajudar a discutir a coerência de roteiro. Legal. Porque eu acho que é uma arte difícil isso também, você entender como os arcos dramáticos, sabe? Tem que ter... Por que o personagem chega lá naquela situação? Tem todo mundo por trás. Gatilhos que foi dando nele para aquilo acontecer. E é isso que eu acho legal de discutir. A evolução das curvas dramáticas dos personagens, da história em si. Eu adoro, eu tenho muita vontade de fazer isso. E eu quero produzir as minhas histórias. Então eu tenho vários projetinhos meus, assim, que... ainda não é tão fácil, né? Assim, com o streaming tá ficando um pouquinho mais fácil da gente, tá mais democrático essa coisa de produzir. E eu tenho contato com alguns, assim, e tô tentando produzir as minhas histórias. Isso é uma coisa que no futuro eu quero que role bem, assim. Que signo que você é? Saindo assim um pouco de... Vamos falar de astrologia? Porque eu acho que você gosta disso. Eu gosto. Eu entendo um pouco, eu sou curioso, né? Então estou sempre pesquisando. Assim, eu tenho amigas que são astrólogas também. Eu sou Escorpião com Virgem e Capricórnio. Caraca. Que dia que você faz? Eu sou Escorpião. Eu sou dia 12 de novembro. Eu sou 16. Certinho. Mas eu sou com Aquário. Dá uma... Meu ascendente é Aquário. Nossa, dá uma leveza, bom, porque Escorpião é um signo de muita intensidade, né? De mergulhos verticais. E o Aquário, ele tá mais aqui, quer festar, agora, mais leve. Depois dos 30 eu tô assim, ó. Que se dane. E você também tá nesse momento, né? Sei lá, de descobrimento de novas fases. Você não tá nesse momento? Tô. Tem a ver de um com... olhar muito novo sobre as coisas, assim. Tem algo a ver com a sua astrologia? Você viu de... Eu acho que tem. Engraçado, porque você sabe que todo ano, depende do lugar que você passa o seu aniversário. Você faz isso do aniversário? Eu faço o meu ciclo Revolução Solar do ano, né? E aí consta, você tem que falar onde você vai passar. E aí ela já vê, a astróloga já vê se eventualmente é bom ou não o lugar que você vai passar. Enfim, ela te dá uma dica de que vai acontecer se você passar nesse lugar. Ou se não tá tão bom, você fala, mas se eu passar em outro lugar? Mas eu não mudo muito a minha vida. Tipo, esse ano foi muito engraçado. Eu fiz a minha Revolução Solar e eu ia estar em Lisboa. E aí não tinha muito, eu tinha me programado, tá? E aí, na última hora, eu fiz um mapa védico também, de astrologia, e o cara falou, cara, não é tão legal você passar em Lisboa. Tá ótimo pra você passar em São Paulo. Muda tudo. Aí me deu uma pirada. Eu falei, pô, sacanagem, já tô... Aí eu fiquei, será que eu mudo? Bom, acabou que não deu pra mudar e eu também achei muita piração ficar mudando por causa disso. Mas bizarro o que ele falou dos desconfortos que iam acontecer. Tá rolando. Aconteceram. Ai, Justamente, meu Deus. ele falou, se você não tivesse passado em Lisboa, talvez esse desconforto não tinha. Mas aí eu liguei para outra astróloga, ela falou, de fato, muda umas coisinhas, mas assim, você ganha aqui, mas perde lá. Por exemplo, em Lisboa me dava muita coisa legal, tipo, principalmente assim, coisas, sorte na espiritualidade, de entendimentos muito profundos. Então, talvez aquele perrengue que eu passei foi justamente para chegar nessa maturidade espiritual. E se eu tivesse não passado por perrengue, talvez eu não tinha ganho essa... Entendeu? É uma coisa assim. E aí eu não gosto também de ficar querendo controlar demais a vida usando da astrologia. Eu sou meio curioso e faço meio de... só para ficar observando mesmo. Mas assim, eu não sou aquele que não sai de casa ou não faz um trabalho sem constar numerologia, astrologia. Não sei se Você já fez para ver onde tem que passar esse agora? Não, eu faço mais perto do aniversário. Mais perto. Vai ser uma surpresa e já vamos. Não, mas não, aí respondendo, porque a gente fala tanto, eu não respondi essa pergunta. Você perguntou se acha que influencia. Olha que louco. Esse ano, depende do lugar que você passa, e no ciclo novo, você tem um ascendente novo para o ano. Vocês sabem disso? Você tem o seu fixo, o seu signo solar ascendente e lua fixo. Eu sabia que tem não. pro ano. Mas no ano tem um que é do ano, específico do ano. Principalmente se você passou num lugar que muda tudo. E esse ano, olha que louco.
Isso eu já falei também no outro podcast que eu fiz. Esse ano o meu é aquário. Esse ano eu tô aquário. Qual é a palavra para aquário? Inovação. E esse ano tudo que está vindo é num lugar completamente diferente para mim. Assim, coisas que eu nunca fiz, olhar que eu nunca tive sobre as coisas, falar de coisas talvez que eu nunca falei tão claramente. Tudo. Até esse meu projeto de produzir, tá tudo meio que rolando esse ano. Um musical bizarro, assim, isso. É muito louco. Às vezes explica muitas coisas.